Ah, minha preta, ah, minha pretinha, a minha preta. Todo mundo usava o pronome possessivo para falar dela, minha preta, como se falasse com ela. Porque cada um, do amigo próximo ao distante, dos tantos irmãos aos inumeráveis fãs, todo mundo, cada um, tinha a sua preta. E era de verdade, porque ela se entregava assim mesmo inteira, não regulava sua fonte. Uma fonte de ideias, emoções, alegrias e aflições. E foi assim, até o fim. Até o fim, compartilhou, seguiu inspirando. Na luta valente pela vida, na aceitação ainda mais valente da proximidade do fim. Para fazer jus ao legado de Preta Gil, queremos trazer o exemplo de sua alegria. Essa não morre. Vamos exibir agora trechos de nossa última conversa, em que ela falou da batalha pela cura e com corajosa lucidez da possibilidade de sucumbir ao câncer. Preta estava lançando seu livro de memórias, a que deu o título cheio de esperança, Os Primeiros 50. Eu escrevi esse livro em 2018, uma parte dele, e desisti de lançar. E falei, não estou preparada. Eu ainda não... quando eu reli, eu falei, não, ainda não me sinto à vontade de dividir essas histórias com as pessoas. E aí, quando eu fiquei doente no começo do ano passado, eu sentei, logo que eu voltei da primeira sessão de quimioterapia, e comecei a escrever o que eu estava passando, o que eu estava sentindo. E tudo aconteceu entre 18 e 24, tudo. É. Você acabou de chegar aos 50 anos, Sim. está com a cara ótima, Obrigada. com uma energia muito bacana. Obrigada. Mas que barra, porque teve o diagnóstico e depois, meses depois, teve simplesmente uma sepse, quer dizer, uma infecção generalizada. É. Isso é muito perto Muito. de... Eu fui e voltei. Os médicos me trouxeram de volta. Desde o início de toda a história, assim, o sangramento que eu tive quando eu passei mal em janeiro e fui para o hospital e descobri que estava com um tumor. São coisas assim que você sente a presença divina mesmo dos meus protetores ali falando, ainda não é a sua hora. Mas eu fui e voltei, e aí a volta da sepse é complicada, porque eu tive muitas revelações, eu tive encontros com pessoas enquanto eu estava desacordada. Um lance mesmo... uma coisa espiritual mesmo, assim, um encontro. E aí Deus falou, olha, não ainda volta que não chegou essa Engraçado hora. quando você fala dos seus protetores, são os protetores que na verdade, te dão confiança para se tratar, né? Total. Porque o protetor não vai te curar, Não. vai fazer você se curar. Exatamente isso. E isso foi uma coisa que eu entendi muito no começo do tratamento, assim, que eu falei, ó, tá com você. É o seguinte, uma chamada de vídeo, o pai de Preta, Gilberto Gil, vai conversar com ela para aquele momento difícil. Aí ele diz o seguinte, cara, inacreditável, isso é muito a cara de seu pai. Não é a cara dele? Ai, gente. Filha, a natureza é sábia, somos parte dela e vamos voltar para ela. Se estiver sendo muito difícil para você e se for sua hora, aceite. Foi ótimo ele ter dito isso pra mim, porque eu tava na merda, Pedro. Eu tava assim, tinha acabado de voltar da sepsemia, tava com risco, assim, 8 de morte ainda na UTI. Minha pressão batia 23. Então não foi tão absurdo ele falar o que ele falou? Eu tava realmente, eu tava na iminência. Mas, ao mesmo tempo, mexeu com o teu... Mexeu comigo. Aí a gente faz um recorte pra 2016, 2017, quando ele ficou doente. Eu tava no hospital junto com ele. Ele falou, quer dizer, ele deu uma desistida uma hora. Foi. Ele falou, não tá dando pra mim, eu não quero mais esse tratamento vai me matar. Ele pediu que os médicos suspendessem o tratamento que ele estava fazendo. E ele falou, se tiver sendo... Eu acho que ele se colocou nesse mesmo lugar, assim. Uhum. Se tiver muito pesado pra você, vai. Se deixa aí, porque é muito ruim viver com esse incômodo e lutando dessa forma que você está lutando. Mas esse é um pai, né? O pai trouxe a realidade. E aí eu entendi que eu tinha risco de morte eminente ali. E não é nada incomum, ao contrário, é bastante comum, Sim. separações quando um dos cônjuges passa por uma doença. Principalmente mulheres. O contrário, a taxa é muito menor.
Pois é. As mulheres cuidam dos seus homens. Assim como quando vão presos... A fila de... As mulheres visitam e os homens deixam as mulheres lá dentro. Mas você buscava e quem segurou a barra na falta do seu marido? Como foi isso? Ele não segurou? Foi... Não, ele não. Depois eu entendi, né, obviamente, que ele já estava num relacionamento extraconjugal há 6 meses e eu não sabia. Mas, na minha cabeça, até isso eu acolhia, sabe? Eu falava, nossa, tá sendo muito duro para ele não tá dando conta, deve ser difícil realmente a mulher doente, muito hospital, porque ele não ficava comigo no hospital. Ele me largava, literalmente, e meus amigos, minha família, e aí foi surgindo gente de todos os lugares, assim, amigos de infância, amigos de adolescência, todo mundo querendo muito estar ali comigo. E isso era até uma coisa que ele usava de desculpa. Ele falava, nossa, a casa tá cheia, eu não preciso ficar aqui. Eu vou pra rua, e ia pra rua e ficava na rua. Enfim, é triste, mas é uma realidade, não só comigo, mas com muitas mulheres. Escuta, no livro você faz uma reflexão sobre porque agora tem uma palavra em inglês, essa coisa de amar o próprio corpo, é body positive. Body positive. Mas você fala disso, você não traz... tinha palavra nenhuma. Não era moda não existia empoderamento, a gente não falava em empoderamento, a gente não falava nada disso. Você faz uma reflexão sobre isso, dizendo... Eu sempre digo que o empoderamento tem que ser extremamente responsável. Amar seu corpo não padrão não pode estar associado a não cuidar de sua saúde. Exatamente. Se você se ama mesmo, você se cuida. Eu achava que me amava, mas descobri que não. E esse assunto é extremamente sensível para mim. Eu tinha uma culpa muito grande do meu câncer, porque ele era no intestino. Essa sempre foi um debate na minha vida, né? A questão do meu peso. Um debate até muito mais público do que meu próprio. Quando começou o debate público, eu comecei a comprar algumas noias e algumas questões para mim. Mas eu sou uma mulher que sou fruto daquele momento nos anos 80, onde as lanchonetes de fast food invadem o Brasil. Eu, de uma família extremamente natureba, meu pai era macrobiótico, eu não podia tomar refrigerante na minha casa, mas ao lado da minha escola abriu uma lanchonete. Nada mais transgressor e delicioso. Delicioso. Eu juntava minhas moedinhas, o meu dinheirinho da minha mesada, porque eu queria ir para a fila da lanchonete. E aí eu descobri que essa lanchonete tinha uma promoção, que se você falasse muito rápido os ingredientes do sanduíche, você ganhava de graça. Eu falava. Vamos na veloz dicção de Carmen Miranda. Eu era a mais rápida de todas, eu ganhava lanche todos os dias, eu comia. E escondida dos meus pais, obviamente, claro. Porque eles não me davam dinheiro para isso, mas tinha essa promoção, que era maravilhosa. E eu me culpei muito, assim, quando eu fiquei doente, pela minha não administração correta da minha alimentação durante a minha vida. Mas perdoe-se, né, Preta? Amor, graças a Deus existem terapeutas no mundo. E os meus médicos todos, meus oncologistas, todos me diziam, não se culpe, a gente trabalha aqui com pessoas extremamente saudáveis, pessoas que têm uma alimentação boa, fizeram exercício a vida inteira e têm o mesmo tumor que você, o mesmo câncer que você. Agora, em homenagem à alegria e à garra dessa mulher, resgatamos outra ocasião em que esteve no Conversa, junto a outra estrela, sua madrinha Gal Costa, agora reunidas eternidade afora. Ela Preta senta não, aqui. fica aí. Pode ficar aí. Não, pediu benção pra Dinda? Sempre. Sempre, né? Apesar da gente não ter essa relação assim de benção, minha madrinha. Benção não. Mas de inspiração como cantora? Foi? Inspiração como tudo, né? Assim, ela é uma mulher que sempre foi muito presente na minha vida. E realmente minha mãe fala isso, é uma segunda mãe. E a vida inteira foi uma inspiração para mim. Antes mesmo de eu saber que eu queria ser cantora, eu já era apaixonada por ela, louca, vidrada. E ela tinha o hábito de pegar a mim e meus irmãos
nos finais de semana, e a gente ia para casa dela, ia para o show, ficava muito com ela. Eu era um grude mesmo, assim, eu era, acho que um grudinho, assim. Eu, Moreno, que também é afilhado dela, meu primo, filho de Caetano e de minha tia Dedé. Então, a gente sempre tive ela, assim, num pedestal, assim, muito forte. Antes de compreender o que ela significava para a música popular brasileira. Mas, para mim, pessoalmente, ela já significava muito, assim. Eu imitava ela me dava resto de figurino dela, dos shows. Eu ia para casa dela, então eu voltava com buá, com lantejola, e fazia showzinhos particulares, assim, em casa, com a minha vitrolinha. Então, eu sempre tive ela como a minha maior referência, assim, de artista e de cantora. E, Gal, você como recebeu a notícia do início de carreira de cantora da Preta? Ela te comunicou? Com muita alegria. Sim, agora, eu não sabia que ela tinha toda essa admiração. A Preta, ela tinha uma coisa, ela era muito tímida na minha frente quando era pequenininha. E eu achava engraçado, ela tinha uma timidez. E um dia, nós frequentávamos a mesma médica homeopática, e eu estava na sala de espera, e ela também pequenininha, um tico de gente. De repente, essa garota começou a falar, tagarelar, falar com todo mundo. Eu vou ter 3 filhos, cada um de um homem diferente. Começou a falar loucuras. Eu falei, essa é Preta que eu conheci? Não é possível. Foi quase, hein, Preta? Foi, Aí eu conheci a Preta mesmo. Eu só tenho um filho do Otávio, o Francisco. Não tive outros ainda. verdade, ainda pretendo ter, mas eu tenho... Engraçado, mas eu tive alguns maridos. Eu não tive os filhos. Você foi criada nisso, numa bolha de liberdade, no meio de um Sim. Brasil que não tinha nada de liberdade. Pois é. Quando você percebeu que o mundo lá fora era muito mais bárbaro do que doce, como é que foi esse susto? Demorei muito tempo. Foi de uma maneira um pouco chocante e tardia. Comecei a cantar muito tarde. Eu acho que por todas essas questões, filhada, eu adolescente, eu perdi meu irmão Pedro com 15 anos, eu fiquei um pouco rebelde e um tanto perdida. E acabei indo fazer outras coisas da minha vida. E comecei a retomar essa vontade de cantar somente aos 28 anos. Aos 29, finalmente, eu decidi que eu queria ser cantora e fiz o meu primeiro álbum, Preta por Ter. E naquele álbum foi muito natural, fiz as fotos com a Vânia Toledo e o Fernando Zarif. Na sessão de fotos tive vontade de me desnudar, de ficar nua, me sentir renascendo. E fiz as fotos semi-nua para a capa do disco. E quando eu lancei o disco... Aquilo foi, na época, 15 anos atrás, foi um choque tão grande e eu fiquei tão assustada porque eu falei, mas que caretice, como assim um choque tão grande? Uma capa de um disco onde eu estou seminua, afinal de contas, eu sou filha dessas pessoas, eu vi tantas coisas acontecerem, e capas de disco, joia, Índia, por exemplo, de minha madrinha Gal, que é um clássico. Tudo bem, ela tá com a tanga, não tá nua, mas tem uma tanga. Opa, mas joia, tem uma carga erótica ali. Foi censurada na época. Foi censurada e tem uma carga erótica ali. Né? E a gente foi fazer a capa, não tinha nada disso de estar nua na capa. Na hora da sessão de fotos, eu falei, gente, eu quero tirar a roupa, eu me sinto realmente renascendo. Ele falou, tá bom, tira. E a gente tirou e a Vânia Toledo fez essas fotos. Eu nunca imaginei que fosse ter uma chuva tão grande de moralismo e de tantas coisas. E ali, quando, de fato, eu tive um primeiro contato com a imprensa, que eu achei, ingenuamente, que eu fosse dar entrevistas sobre o meu trabalho, sobre o meu disco, as pessoas não queriam, e sequer tinham escutado alguma música do disco, elas só queriam polemizar. Mas o que seu pai achou? Mas por que você posou nua? Mas você é gorda, você não faz... E naquela época, isso nem passava pela minha cabeça. Eu nem sabia que existiam pessoas, por exemplo, que tinham preconceitos com mulheres gordas. Eu era muito feliz do jeito que eu era e eu estava muito feliz naquele momento da minha vida e quis me representar daquela forma. E ali começou uma série de ataques a mim mesma, e ali eu tive que... Você atribui mais a moralismo, a racismo ou a gordofobia? Olha, Pedro, moralismo com uma gordofobia muito forte, assim. Porque mulher fora de um padrão estético, não pode se
se desnudar, não pode se mostrar, não pode ter vaidade, não pode se amar. Isso era uma coisa que isso me chocava muito. Eu falava, mas, gente, eu me amo, eu me acho bonita e eu quero estar desse jeito. E aquilo me deu um choque. Eu acho que as pessoas que prezam a liberdade, as pessoas que estão se encontrando, estão se descobrindo e querem se autoafirmar e ter o direito de ser quem elas são, isso é uma coisa que... Isso é um direito que a gente tem há muitos anos, mas isso tem sido... tem tentativas de tirar isso da gente. Então, por isso que a gente tem que cada vez se reafirmar mais, seja os movimentos negros, os movimentos LGBTQs, os movimentos, enfim, artísticos. A gente está o tempo todo vendo ameaças a gente. Por quê? Porque a democracia, ela é isso. E a internet trouxe exatamente isso. Ela trouxe visibilidade, voz a uma classe conservadora que muitas vezes não tinha como expor a sua opinião. Então, eu acho que os direitos e a democracia está aí para todos. Então, a luta, ela é diária, porque do mesmo jeito que os conservadores têm de manter as suas convicções, eles têm esse direito, eles pensam diferente de mim. Quem sou eu para fazer ele pensar diferente? Mas, a partir do momento que ele me agride, ou que ele tenta me tirar, me privar o direito de eu ser quem eu sou, aí a gente tem que prestar mais atenção, porque as coisas estão passando um pouco do limite, A né? democracia é a administração